Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Guarda também o teu servo dos pecados presunçosos. Salmo 19, verso 13. Todos os pecados são grandes, mas alguns pecados são maiores do que outros. Todo pecado contém em si o veneno da rebelião, está repleto da essência da rejeição traiçoeira de Deus. Mas existem pecados que possuem um desenvolvimento maior da malignidade essencial da rebelião e que ostentam em seus rostos mais do orgulho desafiador que desafia o Altíssimo. Está errado supor que, porque todos os pecados nos condenarão, um pecado não seja maior do que outro. Na verdade, enquanto toda transgressão é uma coisa profundamente pecaminosa, há transgressões que têm uma sombra mais profunda de perversidade e uma coloração mais escarlate de criminalidade do que outras. Agora, os pecados presunçosos do nosso texto são justamente os principais de todos os pecados. Eles ocupam a posição de destaque na lista de iniquidades. É notável que, embora houvesse uma expiação para todos os tipos de pecado na lei judaica, houve uma exceção. Mas a alma que pecar presunçosamente não terá expiação, será extirpada do meio do meu povo. Na dispensação cristã, embora na oferta de nosso abençoado Senhor haja uma grande e preciosa expiação para pecados presunçosos, pelos quais os pecadores que pecaram dessa maneira são purificados, sem dúvida, os pecadores presunçosos que morrem sem perdão devem esperar receber uma porção dupla da ira de Deus e uma manifestação mais extraordinária da inexprimível angústia do tormento eterno no abismo preparado para os ímpios. O que é um pecado presunçoso? Acredito que deve haver uma das 4 coisas em um pecado para torná-lo presunçoso. Deve ser um pecado contra a luz e o conhecimento manifestos, ou um pecado cometido com deliberação, ou um pecado cometido com o propósito de pecar apenas pelo pecado em si. Ou então, deve ser um pecado cometido por ousadia, devido à confiança arrogante na própria força. Vamos analisar esses pontos um por um. Um pecado cometido deliberadamente contra a luz e conhecimento manifestos é um pecado presunçoso, soberbo. Um pecado de ignorância não é presunçoso, a menos que essa ignorância também seja deliberada, caso em que a ignorância em si é um pecado presunçoso. Mas quando alguém peca por não saber melhor, por não conhecer a lei, por falta de instrução, repreensão, conselho e advertência, dizemos que seu pecado, cometido dessa maneira, não tem a natureza de um pecado presunçoso em grande medida. Mas quando alguém sabe melhor e peca mesmo assim, desafiando abertamente a luz e o conhecimento que possui, então seu pecado merece ser rotulado com esse título ignominioso de pecado presunçoso. Deixe-me refletir sobre isso por um momento. A consciência muitas vezes é uma luz interna para as pessoas, alertando-as para atos proibidos como pecaminosos. Então, se eu pecar contra a consciência, mesmo que não tenha uma luz maior do que a consciência me oferece, ainda assim meu pecado é presunçoso. Se eu tiver ousado ir contra essa voz de Deus em meu coração, uma consciência iluminada. Você, jovem, foi tentado uma vez, talvez ontem, a cometer um certo ato. No momento em que foi tentado, a consciência disse:
Isso é errado. É errado. Ela gritou assassinato em seu coração e lhe disse que o ato que você estava prestes a cometer era abominável aos olhos do Senhor. Seu colega de trabalho cometeu o mesmo pecado sem o aviso da consciência. Nele foi culpa que precisa ser lavada no sangue do Salvador. Mas não foi tanta culpa nele quanto foi em você, porque sua consciência o deteve. Sua consciência o alertou sobre o perigo, o advertiu sobre o castigo, e ainda assim você ousou se desviar de Deus. E, portanto, pecou presunçoso. Você pecou muito gravemente ao fazer isso. Quando alguém trespassa em minha propriedade, ele é um transgressor, mesmo que não tenha sido advertido. Mas se, diante de seus olhos, houver um aviso, e se ele trespassar consciente e voluntariamente, então ele é culpado de uma transgressão presunçosa e deve ser punido de acordo. Da mesma forma, você, se não soubesse melhor, se sua consciência fosse menos iluminada, poderia ter cometido o ato com muito menos de criminalidade que agora lhe atribui. Porque você pecou contra a consciência e, consequentemente, pecou presunçoso. Mas, como o pecado é muito maior quando o homem não apenas tem a luz da consciência, mas também recebe a advertência de amigos, o conselho daqueles que são sábios e estimados por ele. Se eu tiver apenas um obstáculo, o obstáculo da minha consciência iluminada, e transgredir contra ela, sou presunçoso. Mas se uma mãe, com olhos lacrimejantes, me adverte sobre as consequências da minha culpa, e se um pai, com olhar firme e com afetuosa determinação, me conta qual será o destino da minha transgressão, se amigos queridos me aconselham a evitar o caminho dos ímpios e me alertam sobre o resultado inevitável de continuar nele, então eu sou presunçoso e meu ato, nessa mesma proporção, se torna mais culpado. Eu teria sido presunçoso por ter pecado contra a luz da natureza, mas sou mais presunçoso quando, somado a isso, tenho a luz de um conselho afetuoso e de um conselho amável. E assim, trago sobre minha cabeça uma dupla quantidade de ira divina. E quanto mais isso se aplica quando o transgressor foi agraciado com o que geralmente é chamado de educação piedosa. Na infância, ele foi conduzido à cama pelas lâmpadas do santuário. O nome de Jesus foi misturado com o sussurro da canção de ninar. A música do santuário o despertou como um hino matutino pela manhã. Ele foi embalado no colo da piedade e mamou nos seios da piedade. Ele foi educado e treinado no caminho em que deveria andar. Quão mais temível, eu digo, é a culpa desse homem do que a daqueles que nunca tiveram tal treinamento, mas foram deixados para seguir seus próprios desejos e prazeres desenfreados, sem a restrição de uma educação santa e dos limites de uma consciência iluminada. Mas, meus amigos, até mesmo isso pode piorar ainda mais. Um homem peca ainda mais presunçosamente quando recebe um aviso muito especial da voz de Deus contra o pecado. O que você quer dizer? Você pergunta. Bem, quero dizer isso. Você viu apenas ontem um homem forte em seu bairro ser levado à sepultura pela morte súbita. Há apenas um mês ouviu o sino tocar por alguém que você conhecia e amava, que procrastinou até perecer na procrastinação. Você teve coisas estranhas acontecendo em sua própria rua, e a voz de Deus foi pronunciada em alto e bom som através dos lábios da morte para você. E você também teve avisos em seu próprio corpo. Você esteve doente, com febre, chegou às portas do túmulo e olhou para o abismo sem fundo da destruição. Não faz muito tempo desde que você foi dado como perdido. Todos disseram que poderiam preparar um caixão para você, pois seu fôlego não poderia durar muito em seu corpo. Então, você se virou para a parede e orou.
Você fez votos de que, se Deus o poupasse, levaria uma vida piedosa, que se arrependeria de seus pecados. Mas para sua própria confusão, você agora é exatamente o que era. Deixe-me dizer-lhe, sua culpa é mais grave do que a de qualquer outro homem, pois você pecou presunçosamente, no sentido mais elevado em que poderia ter feito. Você pecou contra a reprovação. Mas, o que é pior ainda, você pecou contra seus próprios juramentos solenes e alianças, e contra as promessas que fez a Deus. Aquele que brinca com fogo deve ser condenado por descuido, mas aquele que já foi queimado uma vez e depois brinca com o elemento de destruição é pior do que o descuidado. E aquele que já foi chamuscado pelas chamas e teve seus cabelos queimados e encurvados com a queima. Se ele novamente se lançar de cabeça no fogo, eu digo que ele é pior do que descuidado. Ele é pior do que presunçoso. Ele é insensato. Mas tenho alguns assim aqui. Eles receberam advertências tão terríveis que deveriam saber melhor. Eles entraram em prazeres que trouxeram seus corpos para as trevas e talvez tenham se aproximado hoje dessa casa e não ousam contar ao seu próximo que está ao seu lado o que é a repugnância que até agora está se desenvolvendo em seu corpo. E ainda assim, eles voltarão aos mesmos prazeres. O tolo voltará às estacas, a ovelha lambendo a faca que está prestes a matá-la. Vocês continuarão em seus desejos e pecados, apesar dos avisos, apesar dos conselhos, até perecerem em sua culpa. Quão piores do que crianças são os homens crescidos. A criança que desliza alegremente em um lago congelado, se for informada de que o gelo não a suportará, recua assustada. Ou, se corajosamente se aproxima, logo deixa-se ouvir um estalo na fina camada de água. Mas vocês, homens, têm uma consciência que lhes diz que seus pecados são vis e que serão sua ruína. Vocês ouvem o estalo do pecado à medida que sua fina camada de prazer cede sob seus pés. Sim. E alguns de vocês viram seus camaradas afundarem na inundação e se perderem. E ainda assim, vocês continuam escorregando, piores do que crianças, piores do que loucos, ao brincar presunçosamente com o próprio destino eterno. Ó meu Deus, como é terrível a presunção de alguns, como é assustadora a presunção em qualquer um. Ó, que pudéssemos ser capacitados a clamar: guarda também o teu servo das ofensas presunçosas. Eu disse novamente que outra característica de um pecado presunçoso era a deliberação. Um homem talvez tenha um espírito apaixonado e, no momento de calor, pode pronunciar uma palavra zangada da qual, em poucos minutos, ele se arrependerá sinceramente. Um homem pode ter um temperamento tão explosivo que a menor provação o faz encher-se de ira. Mas ele também pode ter um temperamento que tem o benefício de equilibrá-lo. Ele logo aprende a perdoar e esfria em um instante. Agora, um homem assim não peca presunçosamente quando é subitamente dominado pela raiva, embora, sem dúvida, haja presunção em seu pecado, a menos que ele se esforce para corrigir essa paixão e contê-la. Um homem, novamente, que é subitamente tentado e pego de surpresa por um pecado que não é seu hábito, mas que comete devido à força de alguma forte tentação, é culpado, mas não culpado de presunção, porque foi apanhado de surpresa na rede e pego na armadilha. Mas há outros homens que pecam deliberadamente. Há alguns que podem planejar um desejo por semanas antes e deliciar-se com seu crime querido com prazer. Eles, por assim dizer, regam a semente jovem da luxúria até que ela cresça até a maturidade do desejo e depois vão e cometem o crime.
Há alguns para quem a luxúria não é um passante, mas um morador em casa. Eles a recebem, a abrigam, a alimentam e quando pecam, pecam deliberadamente. Vão friamente a seus desejos e cometem o ato que outro talvez fizesse em pressa e fúria. Agora, tal pecado tem uma grande extensão de pecaminosidade. É um pecado de alta presunção. Ser levado como por um redemoinho de paixão em um momento está errado. Mas sentar-se e deliberadamente resolver vingança é amaldiçoado e diabólico. Sentar-se e elaborar cuidadosamente como o crime será feito e, como Amã, construir a forca e começar a planejar, a destruir o próximo, fazer o buraco onde o amigo pode cair e ser destruído, armar armadilhas em segredo, planejar a maldade em sua cama, fofocar contra a sua reputação. Isso é um alto grau de pecado presunçoso. Que Deus perdoe qualquer um de nós se formos tão culpados. Novamente, quando um homem continua no pecado por muito tempo e tem tempo para deliberar sobre isso, isso também é uma prova de que é um pecado presunçoso. Aquele que peca uma vez, sendo pego em uma falta e depois abomina o pecado, não pecou presunçosamente. Mas aquele que transgride hoje, amanhã e no dia seguinte, semana após semana e ano após ano, até acumular um monte de pecados tão alto quanto uma montanha, tal homem, digo eu, peca presunçosamente, porque em um hábito contínuo de pecado deve haver uma deliberação para pecar. Deve haver pelo menos uma força e uma firmeza de mente que não poderiam ter ocorrido em nenhum homem se seu pecado fosse apenas o efeito apressado de uma paixão súbita. Ah, cuidado! Vocês que estão imersos no pecado, que o bebem como o boi ganancioso bebe água. Vocês que correm para a luxúria como os rios correm para o mar. E vocês que vão para suas paixões como a porca para o lamaçal. Cuidado! Seus crimes são graves e a mão de Deus em breve cairá terrivelmente sobre suas cabeças, a menos que pela graça divina seja concedido a vocês o arrependimento e o retorno a Ele. Se não forem perdoados, temam o destino terrível que os espera por pecados presunçosos. Ó Senhor, guarda também o teu servo das presumidas ofensas. Novamente, eu disse que um pecado presunçoso deve ser uma questão de intenção e ter sido cometido com a intenção de pecar. Se em sua casa vocês se voltarem para aquele trecho no livro de Números, onde diz que não há perdão para um pecado presunçoso sob a dispensação judaica, encontrarão logo em seguida um castigo registrado. Um homem saiu no dia de sábado para recolher gravetos. Ele foi pego em flagrante quebra do sábado. E como a lei era muito rigorosa sob a dispensação judaica, ele foi imediatamente condenado à morte. Agora, a razão pela qual ele foi condenado à morte não foi apenas porque ele estava recolhendo gravetos no sábado, mas porque a lei acabara de ser proclamada. Nele não fareis trabalho algum. Esse homem, voluntariamente, de forma deliberada, a fim de mostrar, por assim dizer, que desprezava a Deus, para mostrar que não se importava com Deus, sem qualquer necessidade, sem qualquer esperança de vantagem, saiu diretamente, desafiando a lei para realizar não um ato que ele realizava em sua própria casa, que talvez pudesse ter passado despercebido, mas um ato que trouxe vergonha para toda a congregação, porque, como um infiel, ele ousou desafiar a Deus. Tanto quanto dizer, eu não me importo com Deus. Deus acabou de ordenar, não fareis trabalho algum. Aqui estou eu. Eu não preciso de gravetos hoje. Eu não quero trabalhar, não pelos gravetos em si, mas com o propósito de mostrar que desprezo a Deus. Eu saio hoje e colho gravetos. Agora, dizem alguns, certamente não há pessoas no mundo que já tenham feito uma coisa assim. Sim, há. E há tais no Surrey Music Hall hoje.
Eles pecaram contra Deus, não apenas pelo prazer, mas porque queriam mostrar sua falta de reverência a Deus. Aquele jovem que queimou sua Bíblia no meio dos seus companheiros ímpios, não porque odiava a sua Bíblia, pois tremeu e ficou pálido como as cinzas da lareira enquanto fazia, mas ele o fez puramente por bravata, para mostrar a eles como ele pensava, que realmente estava longe de qualquer tipo de profissão de religião. Outro homem tem o costume de ficar ocasionalmente à beira do caminho quando as pessoas estão indo para a casa de Deus, e ele as insulta, não porque tenha prazer em xingar, mas porque quer mostrar que é irreligioso, que é ímpio. Quantos infiéis fizeram o mesmo? Não porque tinham prazer na ação em si, mas porque, movidos pela maldade em seus corações, queriam desafiar a Deus, se fosse possível, tendo a intenção de deixar os homens saberem que, embora o pecado em si fosse barato o suficiente, eles estavam determinados a fazer algo que seria como cuspir no rosto do seu Criador e desprezar a Deus que os criou. Agora, tal pecado é uma obra-prima da iniquidade. Há perdão para tal pessoa, há perdão completo para aqueles que se arrependem, mas poucos desses homens o recebem. Pois quando eles estão tão longe a ponto de pecar presumidamente, porque desejam fazê-lo, pecar apenas para mostrar seu desrespeito por Deus e pela lei de Deus, dizemos que há perdão para eles, mas é uma graça maravilhosa que os leva a uma condição em que estão dispostos a aceitá-lo. Ó, que Deus afaste seus servos daqui de pecados presumidos. E se algum de nós aqui os cometeu, que ele nos traga de volta para louvor da glória da sua graça. Mas mais um ponto, e acredito que teria explicado esses pecados presunçosos. Um pecado presunçoso também é cometido por uma ousadia de força mental imaginária. Diz alguém: eu pretendo amanhã entrar em tal e tal sociedade porque acredito que, embora prejudique outras pessoas, não me prejudica. Você se volta para um jovem e diz: não posso aconselhá-lo a frequentar o cassino, isso o arruinará. Mas você vai, Senhor? Sim. Mas como você se justifica? Porque tenho tanta força de princípio que sei até onde posso ir e não mais. Você está mentindo, Senhor. Contra si mesmo você está mentindo. Você está pecando presunçosamente ao fazer isso. Você está brincando com bombas que vão explodir e destruir você. Você está sentado sobre a boca do inferno com a fantasia de que não será queimado. Porque você foi a lugares de vício e voltou contaminado, muito contaminado. Mas porque é tão cego a ponto de não ver a contaminação, você pensa que está seguro. Você não está. Seu pecado, ao ousar pensar que é imune ao pecado, é um pecado de presunção. Não, não, diz alguém. Mas eu sei que posso ir até certo ponto em tal pecado e aí parar. Presunção, Senhor. Nada além de presunção. Seria presunção para qualquer homem subir até o topo do pináculo de uma igreja e ficar de cabeça para baixo. Bem, mas ele poderia descer em segurança se fosse habilidoso nisso. Sim, mas é presunção. Eu não pensaria em contribuir com 1 centavo para a ascensão de um homem em um balão, assim como não pensaria em contribuir com 1 centavo para um pobre coitado cortar a própria garganta. Não pensaria em ficar parado e observar qualquer homem que coloque sua vida em uma posição de perigo, assim como não pensaria em pagar um homem para explodir os próprios miolos. Acho que tais coisas, se não assassinatos, são assassinas. Há suicídio em homens se arriscando dessa maneira. E se há suicídio no risco do corpo, quanto mais no caso de um homem que coloca a própria alma em perigo, apenas porque acredita ter força mental suficiente para impedir que ela seja arruinada e destruída. Senhor, seu pecado é um pecado de presunção. É um grande e grave pecado. É uma das obras-primas da iniquidade. Ó, quantas pessoas estão pecando presunçosamente hoje? Você está pecando presumidamente
ao ser hoje o que é. Você está dizendo que, em breve, pensará seriamente sobre a religião. Em alguns anos, quando estiver um pouco mais estabelecido na vida, pretende virar uma nova página e pensar na questão da piedade. Senhor, você é um presunçoso. Você está presumindo que viverá. Está especulando sobre algo tão frágil quanto a bolha na crista da onda. Você está arriscando sua alma eterna nas probabilidades mortais de que viverá por mais alguns anos. Enquanto as probabilidades são que você pode ser cortado antes que o sol se ponha. E é possível que, antes de mais um ano tenha passado sobre sua cabeça, você possa estar na terra onde o arrependimento é impossível e inútil, se fosse possível. Caros amigos, a procrastinação é um pecado presumido. O adiamento de algo que deve ser feito hoje, porque você espera viver amanhã, é uma presunção. Você não tem o direito de fazer isso. Está pecando contra Deus e trazendo sobre sua cabeça a culpa do pecado presumido. Lembro-me daquela passagem impressionante no maravilhoso sermão de Jonathan Edwards, que foi o meio de um grande avivamento, onde ele diz: pecador, neste momento você está em pé sobre a boca do inferno em uma única tábua, e essa tábua está podre. Você está pendurado sobre as mandíbulas da perdição por uma única corda, e os fios dessa corda estão rangendo agora. É uma coisa terrível estar em uma posição como essa e ainda dizer amanhã e procrastinar. Você me lembra, alguns de vocês, da história de Dionísio, o tirano, que, desejando punir alguém que o tinha desagradado, o convidou para um nobre banquete. Ricos eram os pratos que estavam espalhados sobre a mesa e raros eram os vinhos dos quais ele foi convidado a beber. Uma cadeira foi colocada na cabeceira da mesa e o convidado foi colocado nela. Horror dos horrores! O banquete podia ser rico, mas o convidado era miserável, terrível além do pensamento. No entanto, esplêndida pudesse ser a comitiva dos criados e ricos os quitutes, aquele que tinha sido convidado estava sentado lá em agonia. Por qual razão? Porque sobre a sua cabeça, imediatamente acima dela, pendia uma espada polida, suspensa por um único fio de cabelo. Ele teve que ficar o tempo todo com essa espada sobre ele, com nada além de um cabelo entre ele e a morte. Você pode conceber a miséria do pobre homem. Ele não podia escapar. Ele tinha que ficar onde estava. Como ele poderia banquetear? Como ele poderia se alegrar? Mas, meu ouvinte não convertido, você está lá esta manhã, homem, com todas as suas riquezas e sua fortuna diante de você, com o conforto de um lar e as alegrias de uma família. Você está lá hoje, em um lugar de onde não pode escapar. A espada da morte está sobre você, preparada para descer. E ai de você quando ela separar sua alma do seu corpo. Você ainda pode fazer festa e procrastinar. Se você pode, então verdadeiramente o seu pecado é presumido em alto grau. Guarda também o teu servo das soberbas, que elas não me dominem. Salmo 19, verso 13. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua
venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz, acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a paz. Venha a mim, venha